Saudações a todas e todos. Estamos iniciando mais uma entrevista do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, projeto de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu agradeço demais a presença hoje da professora Aline Dornelles, da FURC, pela participação. Prazer, né, em tê-la aqui, professora. Prazer é meu, Carlos. Uma boa tarde a todos e a todas, né? Que tenhamos aí uma conversa muito prazerosa que possa repercutir aí, né? Várias possibilidades de outras conversas, outros diálogos. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço e certamente vai repercutir sim para outras possibilidades de conversa. Bom, e para a gente desenvolver então essa entrevista e para que tu possas, né, construir a tua narrativa, há duas perguntas então que são feitas nesse momento. Né? A primeira é a seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Então, claro, dentro dessa história de vida podem surgir aspectos familiares, escolares, culturais, religiosos, né? Enfim, diferentes elementos que podem compor essa resposta. Né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: conte um pouco da sua trajetória acadêmica, de formação, envolvendo a graduação e a pós-graduação, e como foi chegar até aqui como professora da universidade. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória? Então, assim, são duas perguntas bem amplas. Eu posso retomar alguns aspectos dela ao longo da entrevista e fica bem à vontade, então, para iniciar, né, pelo ponto que for mais pertinente. Obrigado, professora Aline. Que tenhamos uma boa conversa. Uma boa conversa. Obrigada, Carlos. E sim, né, são duas perguntas bem amplas e diria que para uma pesquisadora narrativa vai ser pode ser um grande problema, e essa conversa pode se estender, então também te peço que fique muito aberto, né, para que a gente possa ir tecendo a conversa, né, e eu venho apostando muito na conversa, não só, né, como uma estratégia que nos deixa tão bem, né, ainda mais quando estamos em pares de amigos, em colegas de trabalho, que no decorrer das nossas histórias se tornam grandes amigos, e essa é a potência da conversa, né, e eu venho cada vez mais trazendo a conversa como uma metodologia mesmo, né, uma metodologia que perpassa pesquisas, que perpassa nosso modo de ser. E sempre quando me convidam para conversa, ou quando eu proponho uma conversa nos espaços formativos, eu lembro de Carlos Scliar, né, num texto em que ele chama um elogio à conversa. É um texto muito curto em que ele faz a abertura do livro da conversa como metodologia de pesquisa, né, um livro organizado pela professora Carmen Sanches Sampaio e Tiago Ribeiro, dois queridos amigos, em que o Carlos Scliar diz que a conversa abre uma brecha no tempo, né? A conversa é uma possibilidade de abrir uma brecha no tempo. E diante desses tempos que vivemos, né? Sempre quando eu tenho essa oportunidade de conversa, eu percebo que é isso, né? Eu abri uma brecha na minha agenda, uma brecha no meu telefone, que agora não é prioridade, nem o meu e-mail. Por quê, né? Porque estamos entregues a essa conversa, entregues a essa experiência que ele vai depois complementar, né? Que uma conversa é um encontro de tensões biográficas, né? De vidas que se narram, né? Então, é nesse sentido que eu desejo, né? Que a minha história aqui é uma história perpassada por tantos outros sujeitos que me fazem, né, ser a professora que sou, ser a mulher que sou. Então fica bem à vontade, né, para que a conversa tem disso, né? A gente pode interferir em qualquer momento, né? E então muito obrigada mais uma vez por oportunizar esse espaço juntos e já remetendo, né, à primeira pergunta, que é essa escolha, né? Muitos alunos nos perguntam:
como decidiu ser professora de química, né? O que te faz vibrar tanto, né? Que é uma das coisas que eu diria que eu faço com o maior prazer, é uma segunda-feira de manhã estar vindo para a sala do Siamesim, né? Então, eu hoje sou professora na área da educação química dentro da FURG e atuo no Centro de Ciências e Matemática, o Siamesim, que é um centro em que atende estudantes da educação básica, professores da educação básica, e aqui, então, eu tenho colegas da química, da física, da biologia e da matemática, né? Estamos todos no mesmo centro. E estar aqui hoje, né, me remete a várias histórias de como eu cheguei até aqui, né? E, nesse sentido, acredito que uma primeira característica, uma primeira lembrança que me marca muito é que eu sou filha de professora, né? Minha mãe, professora nos anos iniciais, né? Alfabetizadora. E eu, desde muito pequena, eu tenho uma narrativa num dos artigos que eu publiquei, em que eu conto essa história, né? De estarmos numa mesa, a mesa da nossa sala de jantar era uma mesa redonda, em que aquela mesa ela mais servia para que nós pudéssemos estudar juntas do que fazer refeições, né? Porque era aquela mesa que quem mora para o interior sabe, né? Que era quando recebia visita se usava a mesa de jantar, né? E então eu lembro que ali nós sentávamos para estudar juntas, né? E eu, desde muito pequena, junto com a minha irmã, de 3 anos de diferença, né, de idade, a nossa brincadeira era os cadernos, né? Junto com minha mãe. E também, né, a escola era um lugar para nós muito, muito acolhedor, porque como a minha mãe pela manhã ficava comigo e com a minha irmã, à tarde não tinha ninguém que cuidasse de nós em casa, né? Por questões financeiras, tudo isso, a mãe levava as 2 crianças para a escola, né? E levava para a sala de aula dela, porque ela trabalhava nos anos iniciais, então eu devia ter uns 6 anos e a minha irmã um pouquinho menor, né? Uns 4, 5 anos. E, nesse sentido, foi nesse lugar que eu digo que eu fui me encantando, né? Então, toda a escola me conhecia, a turma de anos iniciais, como eu era maiorzinha, tinha ali meus 7, 8 anos, né? Eu já tinha um certo... me sentia professora, né, dos pequenos, e aquela escola me constituiu muitas lembranças, né? A escola do qual eu estudava pela manhã, que aí depois eu passei a estudar nessa escola, e à tarde eu continuava na escola. Então, eu passava o dia na escola, né? E chegava em casa, e como sabemos, né, o professor chega em casa, ele segue trabalhando. Então, eu narro que a minha mãe chegava em casa, nós tomávamos café, ela descansava e à noite já estava preparando o material para a aula seguinte, né? E ali nós estávamos sempre juntas. E essas lembranças, hoje, elas têm um significado tão especial na minha vida, né? Primeiro, né, minha mãe não está mais nesse plano, e estar documentando essas histórias, né? Dessa professora que não foi só mãe, né? Era uma mãe, uma professora, e que muito me ensinou, né? Me ensinou o cuidado com seus cadernos. Então, eu narro que ela tinha uma letra, que eu gostaria de tê-la também, mas não tenho, né? Ela tinha uma letra que me encantava, né? Que era uma letra que era um desenho de tão linda que era. E o cuidado com os cadernos, né? E toda vez que hoje eu sou encantada por cadernos, né? Porque eu gosto muito de escrever. Então, eu tenho sempre muitos cadernos. E toda vez que eu tenho um novo caderno, me remete a essas histórias, né? Dos diários de classe da minha mãe. Então, nesse movimento, eu acredito que essas marcas, essas lembranças me fizeram chegar até aqui, né? Com certeza, hoje, elas talvez façam mais sentido do que a menina com 20 anos que gostaria de fazer uma universidade pública, né? Então, quando eu decidi que eu queria fazer uma universidade, teria que sair do município de São Gabriel, né, um município do Pampa Gaúcho,
numa família do qual não tinha condições financeiras, né, para que eu pudesse sair, eu teria que pensar para onde eu vou, né? Não havia universidade pública no município. Agora nós temos a Unipampa, né, a região do Pampa, né? Mas naquela época não havia. E eu tinha um desejo muito grande de querer sair, né, de querer estudar numa instituição pública. Mas o meu primeiro vestibular não foi para licenciatura, né? Na época foi para a área da, não vou lembrar agora, mas era alguma coisa associado, talvez contábeis, essa coisa de quando a gente é jovem, né? Mas havia uma marca muito grande que era meu encantamento pela química, né? O ensino médio, eu me encantava pelas fórmulas, eu me encantava pelos cálculos. Não tinha laboratório na minha escola, mas eu imaginava aquele cenário do laboratório, né? Porque a professora de química me encantava, mesmo com seu jeito, talvez hoje eu diria um jeito mais duro de ser, né? Ela era uma pessoa que, bom, pouco escutava o aluno, mas ela me encantava mesmo assim, né? Eu gostava muito, eu me identificava muito com o saber químico, eu me desafiava muito. E fui resgatando isso, e aí vim para Rio Grande, né? Decidi vir para Rio Grande, porque eu havia familiares no município de Rio Grande, do qual poderiam me acolher, e aí vim morar em Rio Grande e comecei a trabalhar numa farmácia, né? E nesse sentido trabalhava na farmácia e fazia pré-vestibular, cursinho de pré-vestibular à noite. E estando na farmácia, identificando toda aquela composição dos medicamentos, foi me despertando um interesse muito grande, né? E talvez um reencontro, principalmente, né, com a química orgânica, que é uma das nossas... maioria dos estudantes lembram da química orgânica. E aí foi que eu disse, vou fazer química, né? E foi muito bonito, assim, quando eu decidi fazer... Não era fazer química, né? Era fazer licenciatura em química, né? E lembro que liguei para minha mãe e disse assim, já está decidido, né? Eu quero fazer licenciatura em química. E ela dizia, mas por que química? Né? Eu digo, bom, eu estou num campo hoje farmacêutico, eu me identificava com as pessoas me perguntando a concentração de uma medicação, e tudo isso me empolgava, né? A poder orientar as pessoas, uma coisa tão simples, mas que tem uma importância e um significado tão grande, né? Que é olhar o rótulo de uma medicação e pensar, eu estou tomando corretamente, né? E aí foi quando eu decidi fazer licenciatura em Química. Ingressei, então, já estava morando no município de Rio Grande, e aí ingressei, né, na licenciatura em Química da FURG, né, do qual hoje sou professora. Então, se a gente pensar, né, nas histórias de vida, né, o que nos faz chegar até aqui, diria que as lembranças da docência, porque ao mesmo tempo eu escutava da minha mãe, mas por que ser professora? Porque a gente sabe que nós carregamos aí uma história de desvalorização da docência, né? Então, a minha mãe trabalhava 20 horas no estado do Rio Grande do Sul, professora do estado. Pela manhã tinha o compromisso de cuidar da casa, né? De ser a dona daquela casa. O meu pai trabalhava também, mas ela tinha que administrar toda essa função, né? De ser mãe, de ser professora 20 horas, de chegar à noite, de cuidar da casa de novo, de organizar o material para as crianças. Então, também, muitas vezes, acho que somos questionados, né? O porquê tu quer ser professor? E, claro que minha mãe não pôde acompanhar a minha história, né, de formação, assim, já faz alguns anos que ela não está nesse plano, então ela não vivenciou comigo, ela vivenciou o inicinho ali da minha trajetória, como meus 2 primeiros anos da graduação, ela ainda estava comigo acompanhando, né, mas eu diria que ela foi a minha marca, e ainda é, né? Porque são histórias de muita boniteza, no sentido de dizer assim, ela era encantada pela profissão dela, né? Por mais difícil que sempre foi em questões de valorização. Então, eu lembro
do quanto eu fui, esse meu lado também de lutar, né, pela docência, como todos nós devemos ter, né, ele está desde pequeno, né, quando eu estava na rua, né, em greves do estado do Rio Grande do Sul, greves de professores, eu lembro de, muito pequeno, estar lá junto, né, na luta, né, buscando uma melhoria salarial, uma melhoria de plano de carreira. Então, são todas essas marcas que nos constituem, né, e que, do qual me orgulha muito, né, de ir me constituindo essa professora que sou hoje, né, de apostas que tenho, né, e que me fazem seguir essa carreira não só acadêmica, mas eu diria que é uma história de vida que perpassa o profissional, né? A gente não consegue separar as nossas histórias profissionais, elas estão, com certeza, resgatando todas as nossas memórias, né? Sejam boas ou não, da nossa vida, elas não tem como separar, né? E nesse movimento, então, né, eu ingresso na licenciatura em Química, e ainda muito tímida, né, até hoje eu digo, eu sou tímida, acreditem, né, então eu tinha uma timidez, porque desde a infância eu falava muito pouco, né, e fazer licenciatura em algum momento você vai ter que falar, você vai ministrar aulas, e isso me angustiava muito, né. E aí eu ingressei sabendo que eu teria que ir para uma escola. Por mais que eu desejasse ir para uma escola, eu tinha muito medo de falar. E eu lembro que eu dizia para Maria do Carmo, eu prefiro escrever do que falar, né? E ela dizia, mas Aline, vai ter que falar, né? E aí o curso de licenciatura em Química, ele foi me constituindo, né? Acho que eu fui aprendendo ali assim a escrever, que o curso sempre me permitiu escrever, mas de um modo muito acolhedor, eu fui me constituindo essa professora, né? Que hoje eu acho que até talvez falo demais. Mas é um curso que tem uma característica que desde o início ali, desde os primeiros anos do curso, esse professor já está envolvido, né? Já está envolvido a se constituir professor, né? Então, ele é um curso que vai, aos poucos, te inserindo nesse contexto da docência. E desde que eu cheguei, então, na licenciatura como aluna, eu tinha muita certeza do lugar que eu estava, né? Eu me encantava com as aulas de química, eu me encantava com o laboratório de química nas aulas, mas, ao mesmo tempo, eu pensava que, por mais que as vidrarias e reagentes me envolvessem, eu queria estar na escola, né? Eu tinha uma decisão muito forte em mim que eu queria ser professora de química, né? Eu não queria ser uma química, eu queria ser uma professora de química. Então, já no segundo ano da graduação, o meu primeiro ano da graduação eu fiz trabalhando ainda, eu trabalhava numa farmácia e estudava licenciatura em química. Depois eu consegui uma bolsa numa escola, na escola aqui em Rio Grande mesmo, no bairro do Cassino. Era uma bolsa de tutoria para o uso das tecnologias, né? Projeto Scuna era o nome. E aí eu fiquei encantada, porque eu poderia já estar na escola, né? E então, quando eu consegui essa bolsa, foi a minha primeira bolsa, eu me envolvi demais, né? Me encontrei, porque todas as tardes eu ia para a escola auxiliar os estudantes com o uso das tecnologias. E tinha certeza do lugar que eu estava. E isso é muito bom, né? Quando nos encontramos profissionalmente. E nesse movimento, já nos 4 anos da graduação, então acredito que 2 anos da graduação eu fiquei envolvida no projeto Scuna. Depois eu me envolvi já num projeto com Maria do Carmo. Já me envolvi no processo de orientação, então ela foi minha orientadora lá na monografia, no TCC. E ali eu tomei uma decisão, eu digo, eu quero fazer mestrado em educação, né? Eu quero seguir nesse lugar, eu quero seguir na escola, né? Eu digo que eu não tive... Oi. A gente construindo uma linha do tempo aí que
Quando foi esse final da graduação? Foi 2000 e... Eu sou péssima para datas, tá? Mas foi 2008, aí 2009 é quando eu ingresso no mestrado. Então, 2008 eu concluo a graduação em Química e já decidida, junto com Maria do Carmo, que queria seguir. Né? Queria seguir no grupo, queria seguir na formação de professores. E 2009 estávamos ali iniciando dentro da FURG o PIBID, né? O projeto foi construído nos anos ali de 2007 a 2008, o primeiro edital do PIBID. Então, 2009 estava dando início ao PIBID Química. E como eu estava muito envolvida no grupo de pesquisa, eu lembro que o meu projeto de dissertação foi já no PIBID Química, junto com o professor Moacir Langoni de Souza, coordenador na época do PIBID Química, e a Maria do Carmo, eu estou aqui só falando Maria do Carmo, mas todos devem saber, né? Maria do Carmo Galeazzi, estava coordenando o projeto institucional do PIBID. Isso, o primeiro projeto. Então, 2009 eu digo, vou fazer mestrado, né? Porque isso é outra questão. Nós nos formamos e na época não havia concurso, né? Não havia um concurso, seja no estado do Rio Grande do Sul, né? Para que eu pudesse logo estar na escola, que era um desejo que eu tinha. Então, a possibilidade que tinha era fazer mestrado, uma forma de seguir estudando, seguir no grupo. Então, eu lembro que eu, junto com a professora Márcia von Fierhalf, que agora é minha colega lá na Unipampa, a Márcia foi minha professora na escola. Ela me recebe para fazer estágio na escola. E nós criamos um laço tão intenso juntas, né? De trabalho, de escrita de evento. Escrevemos para o EDEC, trabalhávamos juntas no grupo de pesquisa e decidimos nós duas fazer mestrado naquela seleção. Então, foi muito significativo, né? O professor da escola, a Márcia vai lembrar dessa história, né? A Márcia diz assim, com a Aline eu fui lá e voltei. Eu voltei, nós fizemos mestrado juntas, e ela volta, ela vem para o PIBID, e nisso é muito bacana relembrar essa história contigo, porque aí está uma aposta muito grande do PIBID, né? Que é possibilitar que esse professor que está na escola possa muitas vezes retornar para um processo de formação, né? Possa trabalhar junto com acadêmicos da licenciatura, construir uma proposta de formação juntas. Então, a minha dissertação de mestrado já foi nesse espaço que foi muito formativo, foi um espaço, foi um programa que se almejava muito, se desejava há anos um programa voltado para a iniciação à docência, né? E aí eu me envolvo no PIBID não só como uma pesquisadora, né, até porque muito nova ainda, entrando nesse mundo da pesquisa, eu entro para o PIBID como alguém que estava ali aprendendo, né, aprendendo com aquele coletivo, junto com o Moacir e junto com todo o restante do grupo. E participo do PIBID intensamente, não só como alguém que estava fazendo mestrado, né? Porque a minha pesquisa foi com histórias de sala de aula das professoras supervisoras do primeiro PIBID FURG. Então, primeiro edital deve ter sido, acredito que eram 3 professoras, mas aí a dissertação envolveu mais algumas que haviam professoras voluntárias no grupo. Tá? Então, não vou lembrar agora, deve ser umas 5 ou 6 professoras que contavam suas histórias de sala de aula, né? E aí a minha dissertação me leva, né, a esse encontro com a narrativa, com a escrita, do qual tá lá na minha história de vida, né, que eu conto para vocês, que eu dizia, eu prefiro escrever do que falar, né? Então, eu sempre tive um encantamento pela questão da escrita. E decido, então, fazer uma dissertação em que vai documentando essas histórias dessas professoras. Ainda sem saber muito bem, né, que campo era esse, eu, uma licenciada em Química,
O nosso grupo de pesquisa já estava com algumas pesquisas no campo da narrativa, né? A tese do professor Moacir, que é de histórias de sala de aula, histórias de formação de professores, mas ainda era um tema que o grupo estava aprendendo, né? E nessa aprendizagem, num dos eventos, nós nos encontramos com o professor Daniel Soares. Isso foi lá em 2009, 2010, porque aí eu entro no mestrado e eu vivo intensamente, né? Bom, tudo que a gente gosta, a gente vive intensamente. E aí eu fui para o primeiro Congresso Internacional de Pesquisa Narrativa, o CIPA, em São Paulo. Acredito que deve ter sido final de 2009. Eu ingresso no mestrado, início de 2009, né? E já vou para o meu primeiro congresso, junto com um grupo de pesquisa. E aí, quando eu chego naquele congresso, eu tinha certeza, né, do lugar que eu estava. Ali conheci o professor Daniel Soares, né? Ali fui muito acolhida, tomamos um café e já começamos a partilhar ideias, né? E aí, desde lá, eu estou imersa nesse lugar, né? Nesse lugar de pesquisa que eu digo que não é somente fazer pesquisa, né? Um pesquisador narrativo, ele vive, né? Ele se entrega nesse campo de viver a pesquisa, né? Eu não só faço, eu vivo, né? Carlos, eu vou falando, mas tu vai me... quiser fazer Sim, uma pausa... não, fazer alguma pergunta nesse meio tempo, né? Porque eu vou tramando aí uma série de... Tá acompanhando? Tá indo bem? É isso? perfeitamente. Já fiz a inserção ali da data, então eu estou bem atento aqui. Qualquer coisa, se eu tiver alguma coisa. Mas por enquanto a gente está, eu pelo menos estou aproveitando aqui para conhecer essa história, né? Ai, Tão bom. rica em detalhes. Que bom. Então, quando eu volto em 2009 do CIPA, né, um primeiro congresso internacional, né, tem todo um significado, né? Eu lembro que a minha timidez já em 2009 a minha timidez já estava bem menor, já tinha passado pelos estágios, né? E já estava muito mais segura, um pouco mais, né? E então apresentei meu projeto de dissertação na época. E voltei dizendo, Maria do Carmo, é aqui que eu quero estar, né? É no campo da narrativa. E estar no PIBID acompanhando aquelas professoras, né? Foi ali que eu fui me envolvendo. Eu digo que a dissertação, eu não estou tão entregue com as minhas histórias dentro da dissertação. A dissertação foi um início para me constituir uma pesquisadora narrativa. Porque lá eu aprendo com as histórias daquelas professoras. Na dissertação eu me encontro com a metáfora do bordado, que muitas pessoas sabem dessa metáfora, o quanto eu tenho histórias com os bordados, e o quanto tem significado essa metáfora, né? Porque a metáfora é isso, né? Ela, no decorrer da tua vida, tu pode encontrá-la, porque ela é uma metáfora viva, ela está dentro da tua própria história. E aí, nesse movimento, na dissertação, talvez a história que mais marca a minha, enquanto pesquisadora, é a história em que eu me encontro com a metáfora, né? Em que eu encontro as mulheres, novamente, da família, que me fazem me constituir professora, que me fazem me reconhecer nessa história de mulheres que bordam, mulheres que têm o cuidado com artesania, que eu aprendo, então, a manusear a agulha com a minha avó, e com a minha mãe e com a minha tia eu aprendo a bordar, né? Minha avó costureira, eu desde muito pequena queria estar na volta dela, né? As minhas férias de verão é na casa da minha avó. E me encantava, porque minha avó fazia as roupas que eu gostava, né? E nesse movimento eu fui trazendo a potência que é a metáfora, né? A metáfora, ela se torna um modo de narrar a tua própria história, né? A metáfora, ninguém explica uma metáfora, né? Mas quem lê uma tese, uma dissertação com uma metáfora, talvez se sinta tocado a compreender aquele fenômeno a partir daquela metáfora, né?
E aí foi então que na dissertação eu digo, é por aí que eu quero seguir, né? É o campo da narrativa, é as histórias de vida, as histórias de professoras, de professores, é esse lugar que eu quero. Isso 2010, então, né, começa a vir vários editais do Reúne, então foi um momento que eu diria que foi muito importante para a nossa área da educação química no Brasil, né, Carlos? Provavelmente, não sei, mas talvez tu também tenhas, nesse período do Reúne, ingressado na instituição? Foi mais em virtude de novos cursos, né? Exato. Foi uma No série de meu caso, consequências, de né, uma série de de novas possibilidades, novas oportunidades. oportunidades e cursos que foram abrindo. No caso específico nosso aqui da Faculdade de Educação, foi o curso de Educação do Campo, né? Exato. Na área de ciência da natureza. Então, está nesse bojo aí de novos espaços, né, dentro da universidade, que geraram novas vagas, né? Muitas na época, acho que ficou. Não, deu uma cortada, mas estamos aqui. Então, eu estava ali, finalizando a minha dissertação e começou a sair alguns editais, justamente por isso, né? Havia uma oportunidade em consolidar a área da educação química no Brasil, ou por novos cursos, ou por fortalecimento da própria área dentro de cada instituição. E eu lembro que eu digo, eu vou fazer concurso, né? Eu quero ser professora. Então, junto com a dissertação, eu comecei a fazer alguns concursos, né? E já no finalzinho ali, quase finalizando, defendendo a dissertação, eu já tinha sido aprovada na Universidade Federal da Grande Dourados e defendi a dissertação. Nesse meio tempo, fiz concurso também na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E também tive uma aprovação lá com um grupo querido, né, dos nossos amigos. E também fiquei aprovada na Universidade Federal do Rio Grande. Então eu pensava assim, bom, eu vou para onde me chamarem, né? E aí me chamaram na Grande Dourados. Eu recém tinha entrado, nesse meio tempo em que eu esperava uma nomeação, eu decidi fazer a seleção para o doutorado. Isso 2012. E entrei no doutorado e logo me nomearam, né? Me nomearam para a Universidade da Grande Dourados. Deixei a FURG, né? Precisava ir embora, foi muito difícil, né? Foi um momento da minha vida profissional em que eu construí toda a minha história. O meu doutorado estava aqui, era outro estado, né? Por mais que eu seja uma pessoa que gosto muito de conhecer pessoas, conhecer lugares, morar no outro lugar, né? No outro estado, construir um outro grupo. Então, eu estava indo para o UFGD, não havia grupo de educação química lá, eu estava indo como uma das primeiras professoras da área. Então, eu estava indo também com uma série de expectativas, muito feliz, mas ao mesmo tempo deixando toda uma história, né? Mas fui, trabalhei pouco tempo lá, né? E logo a minha nomeação para a FURG aconteceu, né? Uma aposentadoria veio. E nunca vou esquecer, numa tarde eu trabalhando lá na sala, um calor, né? Que quem sabe, Dourados faz muito calor. E a Maria do Carmo liga e diz assim: conseguimos a tua vaga, né? Conseguimos a terceira vaga, porque até então tinha nomeado o primeiro e o segundo lugar, eu estava em terceiro. E aí o professor Schmitz havia se aposentado, né? E aí eu digo, tô voltando, né? Vou voltar para minha casa. E voltar para a FURG, né? Voltar como professora da instituição, voltar para um curso do qual eu me formei, né? Naquele momento realmente era o que eu mais desejava. Né? Não só devido a uma pesquisa de tese, né? Que eu estava em construção, a minha tese foi aqui na FURG, né? No programa de pós-graduação em Educação e Ciências, mas mais do que isso, né? Era retornar como um compromisso humano, social, ético, de ser professora agora no curso que eu me formei.
E aí foi que eu disse, bom, agora eu vou me entregar na pesquisa narrativa, que agora eu tenho tudo para fazer uma pesquisa narrativa. E ali, então, eu vivencio um projeto de tese intenso, que eu digo, Maria do Carmo, eu posso agora trazer essa história dessa aluna que fui nesse curso, dessa professora que estou me constituindo nesse curso, e aí o projeto se dá, né, a tese se dá na licenciatura em Química, principalmente na minha disciplina de estágio supervisionado, junto com Maria do Carmo, nós duas éramos professoras dessa disciplina, e aí nós assumimos aí toda a perspectiva da investigação narrativa, não só como uma pesquisa de tese, mas como um modo em que nos constitui professoras, né? A investigação narrativa se torna também o modo como organizamos a nossa sala de aula. Não só fazemos pesquisa, como também assumimos a investigação narrativa como metodologia da nossa sala de aula, como modo dispositivo formativo. E aí foi muito bonito, assim, os nossos 4 anos de tese, porque construímos juntas, né? Ela estava vinculada a essa disciplina comigo. E a tese se constitui, então, intensamente nessa pesquisadora em que vive o seu passado, seu presente e perspectivas de um futuro nesse curso, né? Trazendo aí o espaço tridimensional da pesquisa narrativa, que eu gosto muito, em Klein de Nicolini, em que o pesquisador ele decide fazer pesquisa no lugar em que ele tem história, no lugar em que ele pode contribuir com a sua própria história, né? Qual o meu compromisso social, né? Não só um compromisso de ser pesquisador, eu não estou só indo na escola fazer pesquisa, mas que relação eu tenho, que história eu tenho com esse lugar que me faz fazer pesquisa nesse lugar, né? Então, na tese, eu conto as minhas histórias, né? Eu sou uma pesquisadora em que narro a história de como eu cheguei até aqui, né? Como eu cheguei nessa pesquisa e como eu chego, principalmente, mergulho, né, na investigação narrativa. E aí, 2014, né, um ano antes da defesa da tese, eu tive a oportunidade de um doutorado sanduíche, um doutorado curto, foram 4 meses, com o professor Daniel Soares, na UBA, né? Então, eu fiquei 4 meses em doutoramento, que foi muito potente, porque tive essa oportunidade de vivenciar, principalmente, a documentação narrativa, né? Que é um dispositivo do qual o professor trabalha, do qual trabalho hoje com ele intensamente nesse viés da documentação narrativa. E estar em doutoramento sanduíche, mesmo que curto, eu conto essa narrativa na tese, foi a oportunidade de agora sair da FURG, né? Novamente morar fora, morar em outro país. Eu conto que não precisa ir muito longe para viver uma experiência, né? Eu fui perto, eu fui para a Universidade de Buenos Aires, mas já foi o suficiente para que eu pudesse encontrar-me com a minha própria história, né? Com a minha própria cultura. Foi suficiente para que eu pudesse também silenciar. Olha que lá na tese eu queria silenciar. Por quê, né? Porque a docência universitária, por vezes, ela te coloca nesse lugar que você parece que tem que saber muito, né? E aí eu tinha que dar aula de química geral, eu estudava muito, eu falava muito, eu tinha que me mostrar segura, eu estava iniciando uma carreira docente. E aí, quando eu chego no doutorado sanduíche, eu percebo que ali eu precisava escutar, que aquela ansiedade do caminho de ser pesquisadora, doutoranda, professora, ali foi o contrário, né? Porque para eu falar, eu tinha que tentar me comunicar, né? Então, era melhor eu escutar, eu aprendia muito mais. E a tese, então, vai sendo constituída nesse campo da investigação narrativa, né? Lugar que hoje eu sigo. E a tese perpassa, né, a investigação narrativa muito voltada à experimentação no ensino de química. Porque o estágio, ele tinha essa temática. O licenciando planejava conosco aulas experimentais para poder desenvolver na escola.
Bom, e aí como tu assume a investigação narrativa da experimentação, né, que está lá na tese? Justamente por isso, porque nós assumimos que a aula do estágio, ela seria trazida os princípios, vamos dizer assim, da investigação narrativa. Primeiro deles, né, a horizontalidade. Então, ali era uma comunidade de professores que pensava o fenômeno químico, mas pensava o fenômeno químico como uma experiência para cada um de nós. Não era somente definir o que é ligações químicas ou densidade, seja o fenômeno que a gente estaria investigando, mas é investigar esse fenômeno químico a partir das nossas próprias narrativas, das nossas próprias experiências com aquele fenômeno. E o grupo assume, então o grupo, foram 2 turmas, né, 2 semestres que compuseram a tese. E as 2 turmas que compuseram a tese foi uma perspectiva mesmo horizontal, em que Maria do Carmo e eu iniciávamos então com o fenômeno químico, já que a ideia era que todos faziam a mesma proposta, né? Nós iniciávamos com o nosso fenômeno, quase sempre o experimento da vela, né? Que é um experimento clássico aí que a gente tem na área do ensino de ciências. E por que teria que... Acredito que foi os 2 semestres nós iniciamos com o mesmo fenômeno. Justamente porque é um fenômeno em que, diria assim, todo mundo sabe, não, é o experimento da vela, mas o que nós queríamos é que aquele fenômeno químico e físico, no caso da vela, pudesse se tornar uma experiência para aquele coletivo. E a experiência, a gente vem aí estudando o conceito de experiência, né, num princípio mais filosófico, né, tanto em John Dewey, La Roça e tantos outros, né, a experiência tem que ser algo que te toca, que te derruba, né, que te faz pensar. Afinal, né, o que eu sei sobre esse determinado fenômeno, né? E o que eu não sei? Que perguntas eu tenho? E aí o experimento da vela nos fazia nos colocar nesse lugar que é lugar outro, é aquele em que eu posso questionar, né? Por mais ingênua que podia ser minha pergunta, eu me sentia livre naquela comunidade de dizer, olha, eu não sei o porquê que a vela apaga, se não acabou o oxigênio, né? Que quase sempre eles afirmavam, não, acabou o oxigênio, né? E aí, quando a gente começava a questionar, todos nós, aquele fenômeno, e começávamos a fazer perguntas para aquele fenômeno, esse processo horizontal de formação ia acontecendo. Terminava a aula, todos nós escrevíamos uma narrativa sobre a aula. Então, não era uma narrativa, não era uma descrição sobre o fenômeno da vela, não. Era uma narrativa em que o que dessa aula eu aprendi? O que dessa aula se tornou uma experiência, né, para cada um de nós? Na próxima semana, voltávamos com as nossas narrativas escritas, muitas escritas à mão, né, e era a maioria delas, e líamos na roda. São turmas pequenas, né, em turmas de 6, 7 alunos, então todo mundo lia suas narrativas. Então, um outro princípio que nós trabalhamos da investigação narrativa era esse, em que todos pudessem ler suas histórias e aprender com a história do outro. E ali a gente foi percebendo que a aprendizagem química vinha na medida em que eu narrava dos meus próprios anseios, dilemas, dúvidas. É como que, na medida em que eu escrevo uma narrativa, o meu medo de definir um conceito químico ia se diluindo, né? Então, nós sabemos que a nossa área de química, muitas vezes, se eu tiver que definir agora o que é ligações químicas, eu já travo. Agora, se eu puder contar uma história de como eu aprendi ligações químicas, ou alguma experiência que eu tenha vivenciado no laboratório de química que me marcou para aprender determinado fenômeno. E aquelas narrativas estavam vindo de uma intensidade tão bonita a cada fenômeno, porque assim encerrávamos um fenômeno, vinha outro, né? E toda vez vínhamos com a história para a aula, líamos a história de todo mundo, e um fazia a pergunta para a história do outro. Voltava para casa e reescrevia essa história, para poder entregar, então, a versão final. Pelo menos um ciclo tinha que ter, né, de reescrita. Nem sempre acontecia, né, que é um desafio bem grande, mas
o nosso movimento era esse, sempre da ideia de que a história fosse lida, conversada e reescrita. E nisso a tese foi se compondo, né, com as narrativas desse coletivo que vivenciava um fenômeno químico, mas que pensava como ser professor a partir desse fenômeno químico, né? Que experiências daquela aula eram importantes para ele na sua constituição docente. E no decorrer desse conjunto de narrativas, Maria do Carmo e eu também começamos a escrever narrativas nossas de como, no decorrer, principalmente eu fui narrando na tese, as narrativas quando eu fui aluna dessa disciplina, porque eu tinha sido aluna do estágio. E na medida em que eu contava minhas narrativas, a Maria do Carmo entrava lá e também narrava. E aí nós fomos tecendo um conjunto de histórias que também documentam a história do curso, né? Porque ali havia uma professora que resgatava suas memórias de aluna e havia a professora que foi professora dessa agora, que seria eu, né? Então foi um processo muito lindo, muito intenso, em que nos fez repensar a disciplina. Depois eu assumi como coordenadora do curso de Química Licenciatura. Então a tese repercute também essa experiência como professora e coordenadora de um curso de Química Licenciatura. Defendi a tese em 2016 e 2019 já começa um movimento intenso, né, na pós-graduação. Nós sabemos, né, o campo acadêmico, ele vai assim, a gente vai indo, né, como aquela dança, a gente está entrando na dança e depois a gente não sai mais, né. E aí eu me envolvo na pós-graduação, né, e no início da pandemia estou lá cadastrando o grupo de pesquisa, que é o Tramas Narrativas na Educação, um grupo de pesquisa muito novo, mas que já tem aí um coletivo que eu diria já bem grande, né? De vez em quando me assusta um pouco. Mas o estar na pós-graduação hoje é estar sendo investigadora narrativa intensamente, né? É estar vivenciando esse lugar do qual a tese me diz assim, bom, Aline, tu tens histórias para contar, né? E tu faz justamente a tua pesquisa, resgata essa história, tu documenta essa história. Então, eu sigo hoje com várias pesquisas nesse campo, várias investigações narrativas estão acontecendo dentro do grupo de pesquisa, não só na área da educação química, né? Porque hoje o nosso grupo de pesquisa ele tem doutorandos vinculados a um programa específico de investigação narrativa da Universidade de Rosário, na Argentina, do qual eu oriento por lá também, né? Uma parceria Universidade de Buenos Aires, Universidade de Mar del Plata, do qual eu faço parte, então, dessa equipe, e tenho 5 orientandos de doutorado nesse programa específico de investigação narrativa. E aí o grupo também tem aqui um grupo de doutorandos e mestrandos do programa de pós-graduação em Educação e Ciências da FURG, né, que eu também estou atuando. Então, ele é um grupo que segue nessa perspectiva de pesquisa, poderia estar aqui falando de várias, né, mas atrelado a isso, né, acho que não tem como não dizer que o PIBID, dentro dessa minha história acadêmica e dentro da narrativa, né, o PIBID segue na minha história. Eu comecei lá na dissertação, como pesquisadora. E assim que eu chego na FURG, em 2012, eu me envolvo novamente no PIBID, talvez eu nem tenha me desvinculado do PIBID-FURG, né? Mas aí eu me envolvo, já começo, na época havia a gestão do PIBID, na época nós tínhamos fomento para o programa, né, para participação de eventos, publicações, e aí eu retorno para o PIBID, agora como gestora, naquela época, 2013, depois eu coordenei o PIBID Química, depois eu coordenei um PIBID Ciências IAD, então foi um PIBID com uma experiência na educação à distância, porque também trabalho na educação à distância,
E aí agora, no último edital, né, eu estive como coordenadora institucional do PIBID, no edital que terminamos agora, e sigo como coordenadora institucional nesse PIBID que aprovamos agora, recentemente, né, tivemos a aprovação preliminar aí do PIBID, e aí eu sigo nessa história. E falar do PIBID também é uma forma de, dentro do programa, a escrita, né, a escrita narrativa, a escrita de histórias de sala de aula é uma marca do PIBID-FURG. E acredito que nessa trajetória minha acadêmica, né, e profissional, o PIBID tem aí uma relação muito grande, por isso hoje estar como coordenadora institucional é uma forma de seguir lutando por um programa que tem uma importância incrível na medida em que o cenário das licenciaturas no Brasil está muito complicado, né? Nós temos aí uma evasão muito grande e pior ainda, né? Nós não estamos conseguindo ingresso dos estudantes nos cursos de licenciatura, né, Carlos? E aí eu vejo que o PIBID é o lugar em que esse aluno chega e ele fica, ele se encontra, ele se constitui professor, né? E ele finaliza o PIBID e ele vai para a residência pedagógica, e ele continua na escola, né? Então, são programas que reconhecem a escola como um espaço de formação, né, junto com a universidade. E aí nós temos aí um conjunto de histórias de sala de aula que documentam toda essa potência que é o PIBID, né? Aqui na FURG mesmo, eu tenho hoje um arquivo de portfólios que é imenso, né? Que são todos os portfólios dos professores, junto com seus PIBIdianos, que escrevem, né, suas experiências de sala de aula. Então, é nessa trajetória, nesse caminho aí que eu venho tecendo essa trama, né, de experiências na pesquisa, no ensino e na extensão, né? Eu diria que... E na extensão ainda tenho mais um projeto que tem muito significado nessa história, né? Não só o PIBID, mas tenho também a coordenação do projeto Cirandar, né? Cirandar Rodas de Investigação desde a Escola, que eu coordeno junto com Maria do Carmo há 10 anos. Né? Nós gostamos de comemorar, tu tá vendo, né? São longas as nossas histórias, né? Mas o Cirandar está aí nos seus 10 anos de história, em que também trabalhamos com a escrita em relatos de experiência, escritas de cartas de professores. Bom, né, se eu pudesse agora resumir, a nossa aposta é na linguagem, né? Essa linguagem que sim, é pela escrita, mas é uma escrita que cada vez mais ela vem para um convite que é estético, né? Em que uma foto narra, em que o corpo narra, né? É uma narrativa em que também busca o minúsculo, o que muitas vezes a gente passa e não percebe, né? Então, no Cirandar, no PIBID, no Tramas Narrativas, o nosso movimento é nos constituir pesquisador desse lugar que é outro, né? Desse lugar em que busca a experiência nossa, sim, né? As nossas próprias histórias, mas busca principalmente uma pesquisa que tenha significado para a sociedade, né? Uma sociedade do qual muitas vezes se afasta da experiência, né? Cada vez mais nos afastamos das nossas próprias histórias, né? Estamos muito mais preocupados numa educação talvez mais empreendedora, né? Uma educação que é muito mais voltada num viés capitalista. Temos aí vários movimentos que sabemos, né, de reformulações do currículo que nos faz pensar aonde estão as histórias desses sujeitos, né? Esses sujeitos são escutados, né? Eu diria que muitas vezes o cenário é de silenciamento, né? Silenciamento dos próprios estudantes e silenciamento dos professores, né? Que os processos de formação, muitas vezes o professor vem para escutar, né? Mas não para falar de si, não para falar das suas experiências, né? E nós buscamos ao contrário, né? Os nossos processos de formação,
o professor vem para narrar de si, para narrar das suas experiências pedagógicas, né? Das suas práticas educativas. E aprendemos com o saber pedagógico de cada um, né? Essa é a perspectiva aí que eu diria que estamos desenvolvendo nos 3 âmbitos, né? Ensino, pesquisa e extensão. Bom, vou deixar que me faça mais alguma pergunta, senão vou seguir. Não, excelente. Eu ia aproveitar essa questão que foi mencionada, que mencionou, do professor, né? Professor da educação básica, e aí até dessa atuação que vocês têm na extensão, né? Com esse professor, e recebe esse professor, ele tem voz, etc. Como é que tu enxergas, então, essa questão do desenvolvimento profissional do professor? Agora, já que a gente está falando da educação básica, né, professor da educação básica, tendo em vista a questão da carreira desse professor, a gente fala na formação do professor, né? Esse sujeito que a gente está na graduação e que está sendo formado para trabalhar na educação básica, como professor de química ou de ciências, enfim, de modo mais geral. Mas esse professor ele vai lidar, né, no seu futuro, então, talvez até imediato, com condições de carreira, condições de trabalho específicas, né? E o que tu pensas assim sobre essa questão do desenvolvimento profissional desse professor e sobre o contexto que ele enfrenta da sua carreira, das suas condições de trabalho, das escolas? Exato. Eu vejo que resgatando o Cirandar, né? Nesses 10 anos de Cirandar, rodas de investigação na escola. O Cirandar, ele vem justamente como esse espaço em que, primeiro, esse professor se sinta acolhido, né? Porque nós sabemos que fazer formação não vai garantir um desenvolvimento em termos financeiros, né? A carreira de um professor da escola, em termos profissionais, a carreira dele não interfere muitas vezes no estado se ele fizer mestrado ou doutorado, né? Infelizmente, né? O plano de carreira do professor do estado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que não interfere. Então, até que ponto esse professor, ele se sente no desejo de querer estar em formação, né? O que move um professor a estar em formação? Nós viemos cada vez mais acreditando que o que move é estarmos em coletivos de docente, né? O que me move estar em formação é estar com o outro, é estar em rede. Porque nesse sentido eu me fortaleço, né? É nas redes de formação de professores em que eu encontro na história do outro uma luta que é minha, né? Então, hoje, eu acredito que esse desenvolvimento profissional, ele só se dá na medida em que eu me abro para esse coletivo, para eu me abro para os processos em rede, né? E aí eu venho intensamente estudando as redes de formação de professores no âmbito da América Latina, porque temos aí, no Rio Grande do Sul, a rede de investigação desde a escola, a rede RIER, que promove os encontros de investigação na escola. Próximo ano teremos um encontro já está, logo vai ser anunciado. Então, pegando os nossos movimentos da rede de investigação na escola, a rede RIER, né? Ali é um lugar em que nós pensamos, aqui eu sou acolhido, e aqui nós desejamos que a rede traga esses professores da escola, né? Nós queremos que a rede possa ser constituída desse coletivo. Mas se nós pensarmos no âmbito da América Latina, por quê, né? Porque a rede de investigação na escola pertence à rede ibero-americana de investigação na escola. Então, existe um movimento muito grande na Argentina, na Colômbia, em todos os países, né? Mas principalmente eu destacaria a Argentina e a Colômbia, em que as redes de coletivos de docentes emergem, são constituídas dentro da própria escola, né? Aqui no Brasil,
ainda o movimento está muito vinculado às universidades junto com a escola, o que eu também considero muito potente. Mas nos países como Colômbia e Argentina, a escola é uma rede, um sindicato é uma rede. E nesse movimento, os encontros ibero-americanos, que acontece de 3 em 3 anos, em que todas essas redes se encontram, ali eu vejo que é a potência, né? É a potência de sermos coletivos, de não estarmos sós, né? E a nossa rede de investigação na escola, na pandemia, né, o sentimento de não estarmos sós nos fizeram estar cada vez mais em rede, né? Então fizemos algumas lives, recentemente fizemos o curso na URGS, né, uma parceria URGS, FURG e Universidade Federal da Fronteira Sul, junto com a Rede RIR, né, um curso ofertado pela rede, que foi de documentação narrativa de experiências pedagógicas. E nesse movimento eu diria que esse é o caminho, né, Carlos? Porque eu tenho cirandeiros que estão há 10 anos na rede. E se disser, bom, o que me faz estar aqui, né? O que me faz estar nessa rede? Eles vão justamente dizer, eles estão dizendo, né, no conjunto de livros que a gente já tem publicado, com suas próprias experiências, né, os livros são os relatos de experiência desses professores, em que aqui eles se percebem autores da sua prática pedagógica, que no cirandar eles se reconhecem como protagonistas de um processo de formação. Eles são escutados, né? Porque é isso, ninguém tem que dar voz ao professor, o professor tem voz, né? O que nós precisamos é consolidar espaços para que essas vozes sejam trazidas, né? Então, essa expressão dar voz, né? Não tem, né? A voz é nosso direito. Então, no cirandar, a nossa aposta é essa, né? Nós não temos palestra, né? Temos lives, claro, né? Na pandemia nós queríamos estar juntos, fizemos lives, né? Mas nesse movimento, o cirandar aposta que é uma rede em que cada um escreve, se torna autor, né, da sua sala de aula. E nessa rede, um vai fortalecendo, né, a história do outro, né? Então é por aí que a gente vem acreditando, fazendo formação de professores, sendo, né, formação, porque não só fazemos, né, vivemos essa formação juntos, todos em rede. Muito bem. E então, para a gente finalizar essa entrevista aí, eu iria te perguntar quais são, a pergunta seria essa, quais são os seus planos profissionais futuros? Mas vou perguntar diferente, então. Quais são as próximas narrativas? As próximas, né? As próximas narrativas. Um narrador, eu diria que eu queria ter mais desejo de escrever, né? Iniciei dizendo o quanto eu gosto de escrever, mas infelizmente, assim, a nossa vida profissional, ela nos atropela tanto que eu digo que a escrita, ela é uma experiência estética. A minha é uma experiência estética. Eu consigo escrever quando eu me afasto da turbulência que é a nossa vida profissional, né? Então, eu escrevo intensamente quando eu viajo, quando eu paro e olho um filme, quando eu leio um poema. Então, eu venho percebendo que a experiência estética está sendo um convite para que eu possa me reencontrar com a minha própria escrita. É por aí que eu venho percebendo e é por aí que eu desejo que eu possa ter mais oportunidade de vivenciar o estético, né? De vivenciar esse minúsculo, porque muitas vezes nós não percebemos a beleza que é um dia de sol, um filme, um poema. Não paramos para ler um poema, né? Não paramos para admirar uma imagem, seja em redes sociais, porque estamos atropelados, né, num mundo de informações. E como você vive uma experiência, como você é tombado por uma experiência se você não para viver esses momentos, né?
Então, meus planos, minhas narrativas futuras, né, é que eu possa ter mais esse momento de conversa, né? Da mesma forma que eu abri, eu acho que eu gostaria de fechar, né, que nós pudéssemos ter mais oportunidades de brechas mesmo nesse tempo, né? Para ter essa oportunidade da conversa, né? E acho que as pessoas estão desaprendendo a ter esses momentos. Eu gosto muito quando Walter Benjamin, no texto, o narrador diz, né, que já não se tece e nem se fia mais uma história, né? E olha que esse texto, né, o narrador de Walter Benjamin, foi escrito no final da Segunda Guerra Mundial. E faz tanto sentido para nós hoje, né? Porque é isso, não paramos para escutar o outro. Muitas vezes estamos numa reunião, seja onde for, mas estamos respondendo um WhatsApp, estamos querendo fazer muitas coisas. E nesse movimento, a pesquisa narrativa, ela me convida a estar nesse outro lugar. Escrever uma narrativa não é nada fácil, né? Escrever nossas próprias histórias talvez seja um desafio ainda maior do que escrever a história do outro, né? Então, nesse movimento, estou aberta, está aberto aqui o texto do Scliar, né? Que quando tu falou em conversa, eu digo, vou lá reencontrar o texto do Scliar, em que ele vai dizer, né, que a conversa não é tanto sobre um texto, mas sobre os efeitos sobre alguém. Conversar-se não tanto sobre um saber, mas sobre as ressonâncias entre nós, né? Então, eu percebo que é isso, né? Nós precisamos estar mais abertos às ressonâncias, né? E não tanto ao que nós acreditamos, né? E estar aberto é viver uma experiência da alteridade também, né? E nos desacomoda muito, né? No meio acadêmico, principalmente, nos desacomoda. Verdade. Bom, não tenho palavras para agradecer, não tenho palavras para dizer o quanto eu fico, enfim, contente com a tua participação, né? Especialmente por ser uma pesquisadora que tenha as narrativas como não sei se eu posso dizer um objeto, mas um modo de fazer pesquisa, um modo de vivenciar a docência. Enfim, não vou querer definir isso, não serei eu, né, a definir isso aí. Mas eu acho que esse projeto ele tem essa intenção, né, de justamente deixar um registro, né, claro, nesse formato aqui de narrativas orais, né, sobre histórias de vida e profissionais, de professores, professoras, enfim. É um projeto que busca não só registrar isso no canal do YouTube, que é um meio mais, talvez, popularizado, né, mas também como um documento, né, um documento da universidade que fica registrado no portal da universidade, no portal UNE, o arquivo lá da entrevista fica registrado. Então, eu acho que essa é a intenção, né? E quem sabe isso possa ser consultado, porque nós já temos um conjunto aí de entrevistas, né, de narrativas dos professores sobre a sua própria história de vida profissional, né? E futuramente pode ser consultado por outros, né, outros estudantes, futuros professores ou até mesmo professores. E até pela comunidade de um modo geral, né? Então, te agradeço demais. Sem palavras maiores, seriam poucas as palavras para agradecer e tentar expressar esse agradecimento pela tua participação. Para o projeto é muito importante a tua participação, por esse motivo especial, né, de ser uma pesquisadora muito relevante no cenário das narrativas. Eu que agradeço a oportunidade, né, e parabenizo pela importância que é o projeto, né, no sentido, bem como tu colocaste, de documentar uma história de uma comunidade de professores da área do ensino de ciências, né, e que se torna aí documentos que diria de uma riqueza tão grande, né, Carlos, para que possamos seguir
não só investigando, né, a constituição dessa comunidade, porque está aí, né, tem um material riquíssimo para que possamos contar essa história. Mas é isso, né, são entrevistas que se tornam dispositivos de formação docente, né, em que podemos estar trazendo como um modo de fomentar a conversa em diferentes rodas de formação de professores, né. Então, parabenizo, estou à disposição para sempre, né, termos esses espaços de conversa, tecer propostas juntos, sempre vai ser um prazer, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada e fico aí à disposição de todos e todas para seguir conversando, né, sobre tudo isso aí que fomos tecendo e mais alguns outros questionamentos que podem ter emergido dessa conversa. Muito obrigada. Professora Aline Dornelles, então, muito obrigado. Desejo saúde, sucesso. Nos vemos futuramente aí nos eventos da área. Nos vemos. Até Um mais. abraço. Até. Igualmente.